Olá, meu nome é Sabrina, professora de matemática, que vou dar aula hoje para o 7º ano. E vamos dar continuidade ao conjunto dos números inteiros. Na última aula nós vimos potência, agora a gente vai ver raízes, né? Vamos ver a radiciação. Então acompanha comigo no slide, tá? Raízes com números inteiros. Retomando o estudo de radiciação com números naturais, observe os exemplos. Então, lembra lá dos números naturais quando você aprendeu a radiciação. Primeiro eu vou mostrar aqui para vocês o nome de cada partezinha para a gente só lembrar, tá? Esse símbolo, ele é o que a gente chama de radical. Toda vez que vocês verem ele, já sabe que estamos fazendo aí raízes, tá? Esse 2 que aparece ali em cima, o número que aparece ali em cima, pequenininho, ele a gente chama de índice da raiz. O número que aparece dentro desse símbolo, do radical, a gente chama de radicando. E o resultado é que a gente chama de raiz, tá bom? Isso tudo nós lemos, raiz quadrada de 25 é igual a 5. O quadrado é por causa do 2, tá? Se fosse um 3, seria raiz cúbica de 25, vamos supor, tá bom? E como que eu sei que é 5? Porque o 2 diz quantas vezes eu tenho que achar um número e ele tem que repetir por ele mesmo para dar o radicando, que é o 25 nesse caso. Então, eu tenho que achar um número que vezes ele mesmo dê 25, que é o próprio 5, ó. 5 vezes 5, que é a mesma coisa que 5 ao quadrado, é 25. Agora, vamos fazer um outro exemplo, só para a gente lembrar mesmo e pegar esse jeito da radiciação. É uma raiz quadrada novamente, só que agora é de 16. Eu tenho que achar um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes, dê 16. Qual é esse número? Uma dica que eu vou dar para vocês é usar a fatoração. Porque, às vezes, o número que está no radicando ele é tão grande que fica difícil saber um número assim de cabeça. Então, a gente pode usar a fatoração, Eu vou colocar aqui no cantinho 16 e vou procurar usar os números primos para fazer essa divisão, começando do menor para o maior. Então, é o 2, né? Porque 16 é número par. Então, vai ficar 16 dividido para 2 é 8. 8 dividido para 2 também dá 4. 4 ainda divide para 2, que dá 2. E 2 dividido para 2 dá 1. Acabou a parte da fatoração aqui. E o que eu faço agora? Eu olho o índice da minha raiz quadrada ali. Ela é quadrada, ela é um 2, né? Então, eu vou juntar os meus números primos que eu usei para dividir de 2 em 2, Os dois primeiros 2, como vocês estão vendo. E esse aqui é 2 ao quadrado. E os outros 2 que sobraram, 2 ao quadrado. Agora, eu vou substituir esses 2 ao quadrado que eu achei no lugar do 16 dentro do radical. Vai ficar assim, E agora eu posso cortar o meu expoente com o meu índice, porque o sentido de ter juntado de 2 em 2 foi para que esses números, tanto o expoente quanto o índice, ficassem iguais. Então, eu corto o expoente ali do primeiro pelo índice da raiz e vai sobrar só esse 2. E eu vou colocar ele aqui, 2 vezes, né? E eu vou cortar o próximo expoente com o índice da raiz, porque eles são iguais, e coloco o 2 aqui que sobrou. E 2 vezes 2 é 4. Então, eu sei que a raiz quadrada de 16 é 4, pois 4 vezes 4 é 16. Tá. Um último exemplo é esse que vocês estão vendo. Percebam que não tem nenhum número no nosso índice. Isso quer dizer que é um número 2, tá? Quando não aparece nada, nós temos a raiz quadrada, e nesse caso de 9. Vai dar 3. Como que eu sei que é 3? Porque eu tenho que procurar um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes deu o 9. E o 3 é esse número. 3 vezes 3 é 9. Vamos ver agora outras raízes com outros índices, tá? Fazer essa daqui, ainda a raiz quadrada de 64, que é um número maiorzinho aí, só pra gente ir pegando o jeito da fatoração nessa parte.
Então, eu vou fazer aquela fatoração que eu fiz agorinha, no começo. 64 dividido para 2 dá 32. 32 também divide para 2, que dá 16. 16 também divide para 2, dá 8. E 8 também divide para 2, que dá 4. 4 para 2 e 2 por 2 também dá 1. A gente acabou de fazer esse finalzinho, né? Por isso que eu fui mais rápido. Aí, eu vou juntar esses números que eu usei para fazer a divisão de 2 em 2, porque a gente tem uma raiz quadrada. Então, eu vou juntar de 2 em 2, para termos aquele expoente 2, tá? Juntando os dois primeiro, que dá 2 ao quadrado, os dois do meio ali, e os dois últimos, que também dá 2 ao quadrado. E eu vou substituir esses três termos que eu achei agora no lugar do 64, dentro do radical. E vai ficar assim. E aí eu corto todos os expoentes pelo índice, porque eles são todos iguais. Então, eu posso fazer esse corte, tá bom? E vou colocar ali o número que vai sobrando, que é o 2. E aí fica 2 vezes 2, que é 4, e 4 vezes 2, que é 8. E agora, eu sei que o 8 é a raiz, é o resultado. A raiz quadrada de 64 é 8, pois 8 vezes 8 é 64, tá? Então, essa fatoração é só para nos ajudar, mas percebam como que fica o resultado ali, ó. 8 vezes 8, 64, simplesmente. Outro exemplo, agora eu tenho uma raiz cúbica. É assim que a gente chama as raízes quando o índice é 3, tá? Agora, vou fazer a fatoração. E 125 ele não divide para 2, então eu vou para o próximo número primo, o 3, mas também não divide para 3. Então, eu vou dividir para 5, que é o próximo número primo depois do 3. 125 dividido para 5 é 25. 25 dividido para 5 é 5. E 5 dividido para 5 é 1. Agora, eu vou juntar esses que eu usei para dividir, e deixar o expoente deles para igual o meu índice. Perceba que o índice é 3, então eu vou juntar os 3 mesmo, vai ficar todos juntos 5 elevado a 3. E eu substituo esse 5 elevado a 3 eu substituo o 125 pelo 5 elevado a 3. E vai ficar assim, ó, raiz cúbica de 5 elevado a 3. É o mesmo número, isso aí vai dar 125. Mas a gente fez assim para conseguir resolver, é um jeito de resolver. E eu consigo cortar o expoente com o índice e sobra simplesmente o 5. Então, a raiz cúbica de 125 é 5, pois 5 vezes 5 vezes 5 é 125. Agora, uma raiz quarta de 81. Perceba que eu estou aumentando os índices para vocês verificarem como que funciona essa parte e usando a fatoração para isso. Então, eu vou fazer um pouco mais rápido esse aqui. Fazendo a fatoração, 81 eu sei que divide para 3. Ele não é o número par, então não divide para 2. Vai sobrar 27. 27 também divide para 3. Que vai sobrar 9, que também divide para 3. Sobra 3. E também divide para 3, que sobra 1. Chegou no 1 é que a gente para, tá? Como o meu índice é 4, então eu vou juntar de 4 em 4. Eu só tenho 4 termos, então já dá certinho. Vai ficar 3 elevado a 4. Vou substituir dentro dali onde está o 81 e vai ficar raiz quarta de 3 elevado a 4. Cortando o índice com o expoente, vai me sobrar simplesmente o 3. Então, a raiz quarta de 81 é 3, pois 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é 81. Outro exemplo, raiz quinta de 32. Novamente, eu vou fazer aqui rapidinho. A gente já fez esse 32, então eu vou fazer ele bem rapidinho. Ó. 32 divide para 2, sobra 16. Divide para 2, sobra 8. Divide para 2, sobra 4. Divide para 2, sobra 2. Divide para 2, sobra 1. Vou juntar os 5 logo de uma vez, porque o meu índice é 5. Ó, vai ficar 2 elevado a 5, que substituindo dentro do radical, vai ficar raiz quinta de 2 elevado a 5. Cortando os índices, sobra simplesmente o 2. Então, 2
o resultado. A raiz quinta de 32 é 2, pois o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 32. Agora a gente vai ver alguns exemplos quando a raiz, quando o nosso radicando é um número negativo, tá? Começando pelos exemplos que a gente já viu, ó, que a gente já sabe os resultados. A raiz quadrada de menos 64. Percebam que não tem nenhum número que, se eu multiplicar por ele mesmo duas vezes, dê menos 64. Então, a gente diz que não existe no conjunto dos números inteiros. Esse ezinho ao contrário significa existir. Quando ele está cortado, ele que não existe. E o Z é como representa os números inteiros, tá? Então, a gente não existe. Porque, ó, vou até dar um exemplo. O que seria 64 é 8 vezes 8. Mas como tem o menos, a gente pode tentar menos 8 vezes menos 8. Menos vezes menos dá mais. E 8 vezes 8 dá 64. Não é a mesma coisa, ó. 64 é diferente de menos 64. Outro exemplo. A raiz cúbica de 125. A gente sabe que é menos 5, pois esse menos 5, 3 vezes, ó, menos vezes menos é mais vezes menos é menos, vai dar menos, e 5 vezes 5 vezes 5, 125. A gente conseguiu resolver. Outro exemplo, ó, eu tenho agora o menos 81 na raiz de quarta. Percebam que também não existe no conjunto dos números inteiros, porque não tem nenhum número que eu multiplique por ele mesmo 4 vezes e tenha o sinal negativo. A raiz quinta de menos 32 é o menos 2, pois se eu repetir o menos 2 5 vezes, ó, menos vezes menos é mais, vezes menos é menos, vezes menos é mais, e mais vezes menos é menos. E 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 32. Percebam que quando o meu índice é um número par e o meu radicando é um número negativo, eu não consigo resolver com os números inteiros. E já quando o índice é ímpar, eu consigo. O último exemplo aqui, que ele é um pouco diferente, é quando esse menos está fora da raiz, tá? O que faz? Como ele está fora, então eu só repito ele, e o 36 eu vou fazer aqui no cantinho, ó. 36 dividir para 2, que dá 18, que também divide para 2 dá 9. Agora, 9 não divide para 2, divide para 3. 3 por 3, que dá 1. Percebam que eu vou juntar de 2 em 2 porque é uma raiz quadrada. E vai ficar assim. E eu vou substituir dentro da raiz, que vai ficar assim. Perceba que o menos está fora, justamente porque ele não está dentro do radical, então eu não posso colocar, eu só repito ele. Cortando os índices, eu consigo, ó, porque o índice e os expoentes são iguais. Vai sobrar o 2 vezes 3 com aquele menos ali fora. 2 vezes 3 é 6 e eu só repito o menos, tá? É um outro exemplo só para a gente ver. E aí, uma observação para a gente finalizar e concluir essa parte é que quando não aparece o índice, é uma raiz quadrada. Tá vendo? Ó, quando não aparece nada, é porque tem o 2. É a mesma coisa de quando aparece. Outra coisa é raízes de índice ímpar de números inteiros negativos sempre resultam em um número negativo, tá bom? Foi o que a gente acabou de ver. Quando o meu índice é ímpar e eu tenho a raiz com número negativo lá embaixo, no radical, então vai dar um resultado negativo. Raízes de índice par de números inteiros negativos não existe no conjunto dos números inteiros, tá? Essa é uma observação geral para a gente perceber. E com isso a gente conclui a aula. Entrem na plataforma Eduque para vocês acessarem essa aula, assistam quantas vezes for necessário e lá também vai estar uma atividade para vocês fazerem. Então acessem, assistam todas as aulas. Obrigada!